Olá pessoal, eu sou Rivadavia Drummond, bem-vindos ao podcast do Riva. Eu sou professor na W.P. Carey School of Business da Arizona State University aqui nos Estados Unidos. Tenho uma carreira longeva no Brasil, na educação executiva, no ensino superior, ajudando diversas organizações brasileiras, médias empresas, grandes organizações de classe mundial, nos temas dos quais a gente vai discutir aqui. E nesse podcast do Riva, que começa hoje, eu vou conversar sobre inovação, sobre estratégia, sobre negócios internacionais, sobre cultura e outros tantos temas que me interessam, né? Podemos falar do sentido da vida, podemos falar da experiência internacional que eu tenho, visitando mais de 100 cidades pelo mundo, do tempo que eu morei fora do Brasil. Eu acho que vai fluir de uma forma muito legal. E todo episódio do podcast do Riva, eu vou estar aqui com a Silvia Salles, da Flor Comunicação, que vai mediar o papo, que vai fazer o papo fluir e ficar mais gostoso. Bem-vinda, Silvia. Obrigada, Riva. E aí, pessoal, estou super animada de estar aqui. Certeza que eu vou aprender muito. Legal, Silvia. Então, para esse primeiro papo, né, nós vamos falar de conceitos básicos sobre inovação. O que é inovação? Quais são os modelos que existem? Qual a relação de inovação com estratégia? Vamos contar alguns causos, né, falar de alguns exemplos. E, a partir daí, a gente vai desenvolvendo os temas correlatos ao papo de hoje. Bem-vindos. Riva, bom demais. A gente está aqui, então, nesse primeiro episódio para falar sobre, né, você falou dos seus temas, inovação e estratégia. Como é que isso se conecta? Por que estratégia junto de inovação? Como que isso funciona? Legal. Essa pergunta é legal pelo seguinte. A maior parte das vezes que eu vejo as pessoas conversando sobre inovação parece algo separado da organização. Parece como um puxadinho dentro da organização e, na verdade, não é. Toda estratégia tem no seu cerne a questão central de gerar crescimento, né? Em toda discussão estratégica, a gente pensa o seguinte: vamos crescer quanto? Vamos gerar mais quanto de vendas ou de receita, né? Então, a gente sabe que uma das grandes formas de se gerar crescimento é via inovação. Então, é aí que eu faço o link de estratégia com inovação. É muito difícil você falar em crescimento sem falar em inovação. Outra coisa interessante é que todo livro-texto sobre estratégia utilizado nos maiores MBAs do planeta tem 2 ou 3 capítulos inteiramente dedicados à inovação. Então, isso mostra a conversa entre inovação e estratégia. Não dá para separar. A inovação suporta a estratégia de qual forma? Gerando melhoria contínua, gerando inovações incrementais ou, às vezes, gerando inovações mais interessantes no modelo de negócio, na tecnologia. E vamos relembrar, então, quais que são as suas definições de inovação? Legal. Já há muitos anos, né, eu venho trazendo uma definição de inovação que vem de estudos que não são meus, inclusive. Tem um texto clássico na área de marketing chamado Miopia em Marketing, Marketing Myopia. Se não me engano, década de 70, né? Um professor chamado Theodore Levitt, onde ele começa a trabalhar alguns desses conceitos. Então, a primeira definição que eu tenho de inovação, para as pessoas que nunca pensaram no tema, é o seguinte: quando o assunto é inovação, esqueça tecnologia, esqueça atributos do seu produto ou especificações técnicas. Por quê? Porque ninguém compra isso, ninguém entende, ninguém se importa com isso. Quando o assunto for inovação, esqueça tecnologia, esqueça produto, atributos tecnológicos e tente se concentrar numa pergunta que eu acho complexa e difícil de responder. A pergunta é o seguinte: qual que é o problema que o seu cliente ou seu prospect está tentando resolver? Que tarefas esses clientes estão tentando executar? E como é que você, inovador, pode ajudá-los ou ajudá-las, evidentemente, lucrativamente para você, tornando a vida dos clientes mais fácil, simples, barata, divertida, interessante, simplificada? Essa é a questão central da inovação. É entender qual o problema que o cliente quer resolver, que tarefa ele quer executar e como é que você pode ajudá-lo, tornando a vida dele mais rápida, fácil, barata, simples, interessante, etc. Então, um exemplo que talvez ilustre isso bem. Quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, diferentemente do Brasil e de Hong Kong, onde eu morei, a gente contratava os trabalhadores domésticos para fazer o serviço da casa, né? Limpar, aspirar, às vezes cozinhar, lavar roupa, aquelas coisas todas. Quando nós viemos para os Estados Unidos, isso não acontece aqui, né? Além dos serviços serem muito caros, minha mulher na época, minha filha já crescendo, já se encaminhando e começando a adolescência, a minha mulher disse: não, nós vamos fazer tudo aqui em casa, a gente mesmo e tal. E aí sobrou para mim uma das tarefas domésticas que eu mais detesto fazer. Chama-se aspirar a casa, né? Eu detesto aspirar a casa. O negócio é complicado, tem dor nas costas,
aqueles aspiradores de pó são uns trambolhos, né? Corda, a corda lá que liga na energia elétrica, tem 10 metros em bola, tem um saco lá para você juntar o pó que você vai aspirar, tem que trocar, aquela coisa toda chata e tal. E na época, isso foi em 2016, eu falei, gente, mas não é possível que em tantos anos ninguém repensou nesse problema, né? Então eu encontrei lá numa loja chamada Bed Bath and Beyond um aspirador de pó chamado Roomba, que era um robô. Aham. Isso me lembrou lá dos Jetsons lá atrás, né? Então eu comecei a pensar, que problema eu quero resolver? Meu problema não é entender de aspirador. Eu estou um pouco me lixando como o Roomba ou qualquer outro aspirador funciona, não sei como é que lê o ambiente, não sei qual que é o processador que está lá dentro. Eu comprei o Roomba para realizar uma tarefa que eu não queria realizar, né? Então, o investimento foi muito bem feito na época. O Roomba faz toda a tarefa sozinho, tem um mínimo de intervenção. Agora eu paguei um preço, porque alguém entendeu o problema que eu estava querendo resolver. Né? Uhum. É um exemplo que ajuda as pessoas a entenderem. Eu sempre brinco que depois que minha mulher me viu ali tranquilamente deixando o Roomba trabalhar no meu lugar, ela falou, olha, muito legal, muito engraçadinho, mas agora você vai aspirar a piscina então. Aí eu comecei a pensar a mesma coisa. Será que tem um aspirador de pó robô para a piscina? E achei um Achou? aspirador. Achei. Então a piscina também está toda automatizada hoje em dia. Então essa aqui é a questão. Que problema que o cliente quer resolver? Que tarefa que o cliente quer executar? E como é que você pode tornar a vida do cliente mais fácil, simples, barata, conveniente, Uhum. divertida, simplificada? Esse que é o clamor. Né? Ninguém se interessa pelas questões técnicas, especificações do produto ou tecnologia. E vou repetir, eu não faço a menor ideia como o Rumba funciona. E não me importa. Eu paguei para que ele resolvesse um problema que eu não queria resolver. Uma tarefa que Uhum. eu não queria executar. Muito interessante. Parece um pouco contraintuitivo de início não conectar tecnologia com inovação. Mas quando você explica, fica muito claro, né? Até porque inovação não é só tecnologia, isso é uma outra questão. As pessoas, quando. A maior parte dos executivos com os quais eu converso hoje e conversei a minha carreira inteira, né, que já vai algumas décadas, quando entendem, quando tem um conceito de inovação na cabeça, eles igualam inovação à tecnologia. E só conseguem Uhum. pensar em inovação de produto. Por quê? Porque o cara vê um smartphone da Apple, né? Porque o cara vê um carro da Tesla, então ele acha que inovação, na verdade, inovação não é isso. Inovação, na verdade, aí a gente já caminhando para uma definição mais sofisticada, inovação é quando uma organização, a inovação estratégica que a gente fala, né, quando uma organização consegue gerar valor na interface entre a tecnologia que ela usa e os modelos de negócio que ela emprega. Então, tecnologia tem uma conjugação, inovação tem uma conjugação entre tecnologia e modelo de negócio. O que são alavancas de inovação tecnológica? Inovação em produto, né? Pensa no Viagra, Uhum. inovação em produto. Pensa em inovação em serviço, o seu check-in pelo aplicativo quando você vai viajar de avião, né? Pensa em inovação em processo, eu redesenho os processos. Eu torno os processos mais ágeis, mais rápidos, né? Antigamente, para pagar uma conta em banco, em Belo Horizonte, ou em qualquer cidade do Brasil, você tinha que ir ao banco, você ficava horas na fila esperando. O que os bancos fizeram? Redesenhar o processo, reduzir o número de etapas. E inovação também por utilização de tecnologias capacitadoras, que não modificam o produto ou serviço, mas aceleram o tempo de entrega. Pense nos sistemas chamados ERP, né, como SAP. Então, essas três inovações O que seriam esses modelos ERP? são modelos que tornam a empresa muito mais ágil. Ah, É um planejamento integrado da empresa. Então, só para a gente amarrar isso aqui, inovação tecnológica, então, acontece em... O que é inovação tecnológica? Em produtos, serviços, processos e tecnologias capacitadoras. E tem, do outro lado, a inovação em modelos de negócios. Né? Então, quer dizer, o que é inovação em modelo de negócio? Propósito de valor, que valor que eu estou criando uhum. para a sociedade e para os clientes? Como que eu entrego esse valor, que é a inovação na cadeia de suprimentos, e para quem que eu estou gerando valor? Quem são meus clientes? Então, a inovação no modelo de negócio responde três perguntas: o que, como e para quem. O que? A propósito de valor, como a cadeia de suprimentos e para quem os segmentos de clientes. Né? E quando eu sempre falo em cliente, eu provoco as pessoas também a inovarem no seguinte sentido: como é que eu ataco o não consumo? Quem não é meu cliente hoje, sob quais hipóteses e condições poderia vir a ser meu cliente? Um caso interessante sobre isso é pensar na venda de espumante no Brasil. Uhum. Né? O Brasil faz hoje um dos melhores espumantes do mundo, né? Não pode ser chamado champanhe por questões de localização geográfica, enfim. A França clama para a região de Champagne, o nome Champagne, mas o espumante brasileiro, se você fizer uma festa de casamento hoje e utilizar espumante brasileiro, tá maravilhoso, espumante espetacular.
Agora, a pergunta é a seguinte: por que a população, a classe média baixa, a classe baixa, não consome espumante no Brasil? É uma pergunta interessante. A É. gente tenta atacar não consumo, né? Será que é a embalagem? Será que é o ponto de venda? Será que é o rótulo e a marca que encarecem, né? E se vendêssemos espumante na caixinha Tetra Pak como vendemos leite, né? Então aí que as pessoas começam a localizar a conversa de inovação e estratégia. Eu crio inovação na tecnologia, mas também crio no modelo de negócio. Então, um exemplo para combinar os dois lados. Quando a Apple lançou o iPod era lindo, não sei se você lembra, o primeiro iPod era um negócio maravilhoso, um Sim. design lindo, né? Cores espetaculares. Uhum. Só que eu achei só bonito, né? Quando eu fui comprar, eu comprei um Sansa quadradinho horroroso, que fazia a mesma coisa que o iPod fazia, que era tocar música, custava metade do preço e tinha 2 vezes mais memória. Eu não via razão para investir, não era racional, do ponto de vista econômico, comprar o iPod. Agora, a Apple teve a grande sacada, ela combina uma inovação tecnológica de produto com uma inovação do outro lado do modelo de negócio na cadeia de suprimentos. Como é que eu vendo música? Como é que eu entrego música hoje em dia? E aí nasce aquela ideia da iTunes Store, né? Onde você podia comprar apenas uma música. Você não Uhum. pode comprar o disco. Na minha época, a gente tinha que comprar o disco inteiro, né? Você compra uma música, é barato, 99 centavos na época, né? E a loja está aberta 365 dias, 24 horas, né, 7 dias por semana. Então, quer dizer, eu combinei uma inovação poderosa no modelo de negócio, na cadeia de suprimentos, com uma inovação em produto. Aí, o que acontece? A combinação iPod, iTunes, matou a charada. E ninguém nunca mais falou dos outros tocadores de música. Por quê, né? E aí para concluir essa etapa, a própria Apple vai ter que se reinventar para vender música, e já está se reinventando, né? Com os Uhum. modelos lá de Apple Music, os modelos de assinatura, o subscription, etc. E Uhum. aí tem mais uma última definição que eu uso nas startups, né? Em grandes empresas interessadas em inovações em cenários de muita incerteza. Eu falo que inovação é a gestão sobre condições de absoluta incerteza. No dia a dia das empresas estabelecidas, as pessoas estão preocupadas com a eficiência, não Uhum. estão preocupadas em criar novos produtos, serviços e modelos de negócio. Então, eu separo um pedaço dessa conversa de inovação para a gente falar da gestão em cenários de incerteza. Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui é se o seu Rumba tem apelido ou se você só chama ele de Rumba mesmo. O Rumba tem apelido, sim. Se não me engano, aqui em casa, a minha filha colocou o apelido de Robinho. Ah. Né? Robô, né? Robô virou Robinho e tal. Aham. E tem todos esses brinquedos tecnológicos têm um nome aqui em casa, batizados pela minha filha, né? E, Riva, tem uma expressão que você usa que é o novo código do inovador. De onde que vem esse nome? Por que código do inovador? Como é Na que é verdade, isso? na verdade, esses nomes não sou eu que crio, assim. Eu não Ah, gosto desse tipo de nome, né? Meu livro se chama Fazendo a Inovação Acontecer, meu último livro. Eu detesto o título em gerúndio, sempre fui contra qualquer título de qualquer coisa usando o gerúndio, né? Mas essa história foi interessante porque quando eu era presidente da HSM, a gente fez um daqueles grandes fóruns internacionais com tudo quanto é gestor do mundo inteiro, e um dos palestrantes internacionais, não vou dizer o nome para não expô-lo, simplesmente, para que eu não exponha, né, simplesmente disse que não iria a São Paulo mais. Ela relatou questões de segurança, de medo de São Paulo e tal. Estava muito em cima da hora para contratar alguém quando foi sugerido assim, o Riba, então você faz a palestra. Eu falei, não, vocês estão malucos, pô. Esse dia lá tá o Paul Krugman, né, prêmio Nobel de Economia, e tá o Clayton Christensen, né, que eu acho um cara espetacular, né, eu tive algumas aulas com o Clayton Christensen aqui nos Estados Unidos, aliás, um dos melhores professores que eu já tive na minha carreira, ele e o Chan Wei-Chiu. O Christensen escreveu O Dilema do Inovador, muita gente deve conhecer por causa disso, aquela ideia dos jobs to be done e tal. E uhum. aí, a hora que eu assustei, tava lá, né, já estava meu nome na programação, o pessoal já mandou bala, com o título Fazendo a Inovação Acontecer. A Ah, ideia foi do José Salib, da HSM. E aí, mesmo muito contrariado, com o título em gerúndio, eu fui fazer a palestra. E foi um grande sucesso. Foi uma das melhores palestras do evento inteiro, no meio daqueles grandes nomes internacionais. Eu lembro que minha filha participou dessa palestra, tem foto dela do palco. Ela que ai, foi me que apresentar. legal. Ela mal sabia ler, né? Estava sendo alfabetizada, teve muita dificuldade de ler a apresentação. Claro que emocionalmente me atrapalhou para começar a palestra. E aí foi um super sucesso e tal. E aí, quando eu comecei a rodar, ensinando as pessoas a colocar inovação para acontecer, para rodar no dia a dia, porque eu particularmente, Silvio, eu estou de saco cheio de empreendedorismo de palco. Uhum.
Você O fala, que é empreendedorismo de palco? a galera vai lá, faz um mau barulho, pirotécnico e vídeo no Instagram todo dia e tal, mas nunca fez. Você vai olhar a carreira do cara, o cara nunca inovou, nunca criou empresa, Uhum, nunca criou produto, nunca se envolveu profissionalmente com isso, mas fala, tem uma fala bacana, tem uma pirotecnia lá e tal. Mas assim, uhum. ninguém olha os currículos das pessoas, né? O cara que ensina a vender na internet, a única coisa que ele vende na internet é o próprio curso dele. Sim. Então, as pessoas não pararam para assim, pô, mas eu estou aprendendo inovação e estratégia, esse cara já fez isso? Né? Quantas vezes conduziu um planejamento estratégico? Quantas vezes discutiu sobre governança corporativa? Quantas vezes implementou? Essa é a minha briga sobre essa questão toda. E aí, ensinando as organizações a fazer, aqui nos Estados Unidos, os executivos locais aqui, que vêm dessas empresas todas aqui dos Estados Unidos, Intel, Honeywell, JBS Swift, tudo aí vai, o pessoal brincou, pô, mas isso é o novo código do inovador. Hum, Eu me lembro que comentei, acho que com o José Paulo Furtado da N Produções de Brasília, que gostou do nome. Não, aí agora chama de novo Código Inovador. Na verdade, é o nome que eles criaram. As pessoas parecem que gostam, eu não gosto, eu acho que toda vez que vê uma coisa com novo código, para mim, me incomoda, porque a gente está construindo em cima do que outros gigantes construíram. Né? Então, eu estou usando ideias de outras pessoas para elaborar as minhas, fazendo as minhas próprias pesquisas, testando os modelos desses caras e tal. Mas ficou o novo código inovador porque é uma forma de ajudar as pessoas assim, pô, como é que eu começo amanhã a fazer isso acontecer na minha empresa? Como é que eu ajudo o meu time a gerar insights? uhum. Como é que eu ajudo o meu time a encontrar problemas que são relevantes para serem resolvidos e monetizáveis? Como é que, enfim. Então, essa foi a ideia do novo código inovador. Assim que nasceu, né? Mas assim, se você me perguntar se eu fico confortável, não, eu vejo que tem muita picaretagem, muito vigarista vendendo com esses nomes meio marqueteiros aí, na pior acepção da palavra. E como é que o novo código do inovador, então, não é picareta? Como que ele funciona? Olha, na verdade, quando eu penso na metodologia, né, o que nós estamos falando aqui dentro é um negócio que a gente chama de Lean Innovation, ou Agile Innovation, que é inovação enxuta e inovação ágil. É ensinar os gestores a testarem ideias promissoras, economizando recursos escassos para toda a organização. Tanto uma startup, né, quando a gente começou a construir as empresas que construímos, a gente não tinha dinheiro para nada, né? A gente fazia tudo, né? A gente era CEO, faxineiro, servia o café, fazia o marketing, cuidava da comunicação, porque não tinha grana. Então, não tinha, você tem recursos que são escassos, financeiros, infraestrutura, tempo, né? E por aí vai. E nas organizações estabelecidas é a mesma coisa. O que adianta você criar um produto que você acha que é maravilhoso para depois descobrir que ninguém quer comprar? Né? Uhum. Tem vários exemplos de fracassos nesse sentido. Você lembra de uma rede do Google chamado Google Plus? Sim. Pô, então, para mim era a rede social mais bonita visualmente que existia. Aí eu entrava lá e falei, nossa, que coisa maravilhosa. Mas parece que eu fui o único ser humano que gostou do Google Plus, porque eu entrava lá, não tinha ninguém lá. O que uma rede É. precisa ter? Né? Precisa ter efeito, a gente chama de network effect, efeito de rede. Né? Então, assim, o que faltou? Faltou validação do cliente. Então, na verdade, essa ideia de uma metodologia ágil para inovação, eu venho pesquisando sobre isso e venho lendo pesquisas de outros gigantes, né, na área que já vinham trabalhando essas coisas. Né? É simplesmente um método para ajudar as pessoas a rodarem no dia a dia. Então, esse método é formado por 4 etapas. A gente pega um processo de inovação, isso é genérico, né? Se você for olhar a literatura, muita gente faz a mesma coisa. A gente divide inovação em 4 etapas. O que é inovação? 1, gerar insights. 2, encontrar problemas monetizáveis que alguém pagaria para resolver. 3, construir protótipos. E 4, encontrar modelos de negócios viáveis. Ou seja, inovação é insight, problema, protótipo, modelo de negócio. E Uhum. para cada dessas 4 etapas, o que é a inovação enxuta? Eu ajudo os executivos a escolher o seguinte: para cada etapa, vamos pegar insight. Qual que é a atividade-chave do insight? O que é o objetivo ao gerar insight? Ninguém sabe. Então eu ensino lá, a atividade-chave insight é saborear surpresas, ou ser surpreendido. Ou seja, geração de insights é descobrir coisas que você não sabia a partir Uhum. de interações com clientes, né? Eu falo assim, ó, você tem que visitar os clientes no habitat deles, né? Tira a bunda da sua cadeira e vai conversar com as pessoas na rua. Converse com estranhos, né? Visite o cliente, tente realmente, empreste seus ouvidos, fale menos e escute mais. Então, seu objetivo é ser surpreendido. Beleza, essa é a primeira etapa da modelagem. A segunda é
Que ferramentas a gente tem para gerar insights? Eu vejo nas empresas, os executivos, não, falei para minha turma gerar insight. Porra, mas como que gera insight? Ninguém sabe. Né? As pessoas vão achar que gerar insight é fazer brainstorming, né? E eu venho publicando que eu falo, brainstorming não funciona para inovação. A gente pode voltar nisso depois, eu explico por quê. Então eu ensino lá que, na verdade, você, para gerar insights, precisa de algumas ferramentas para isso. Depois que você usou as ferramentas e gerou insights, os insights, na perspectiva dos clientes, né? Toda etapa tem que envolver cliente ou prospects, né? Ou suspeitos, né? Que podem vir a ser os seus clientes. Depois que você usou as ferramentas, que teste você pode rodar para saber se você está no caminho certo, né? E aí você vai ter o resultado, né? Esperado ao final, que pode ser abortar, eu chamo de pivot em inglês, ou prosseguir. Então, a modelagem para cada uma das 4 etapas, insight, problema, protótipo e modelo de negócio, você vai ter 4 elementos para cada etapa: atividade-chave, ferramentas, testes e resultados possíveis. E aí é só lembrar uma coisa que é importante aprender, e eu insisto muito, né, que o fracasso é um dos resultados possíveis, é o único resultado que é comum às 4 etapas. Fracassar é parte da vida. E, no entanto, né, você deve saber bem que você atende muitos executivos também, nenhum executivo fracassa, né? Dependendo de como ele. Não, ele nunca. Publicamente nunca. Nunca, né? Não, mas dependendo de como ele lidar com o fracasso, realmente pode ser um princípio de um aprendizado, né? De um acerto futuro. Eu passo muito tempo conversando com executivos sêniores para que não só aceitem que o fracasso é uma realidade, erra rápido. Porque se você errar rápido, você está economizando recursos, gastos humano, financeiro, material, infraestrutura, etc. Mas que eles também publicizem o fracasso com o time. Admitam que errem. Entendeu? Eu errei, fracassei. Então, muitas vezes aqui nas aulas que eu trabalho aqui na educação executiva e no próprio Executive MBA, que é só para executivo sênior aqui nos Estados Unidos, eu conto casos de iniciativas que eu tive que foram fracassadas. Na verdade, a gente erra, a gente fracassa muito mais do que acerta na vida. E, no entanto, não é natural falar. Por quê? Porque no Brasil, né, quando eu estava na Fundação Dom Cabral, eu criei uma cidade, né? Era a cidade chamada Fodópolis. Todo mundo fazia lá o programa, tinha nascido em Fodópolis, né? E até os participantes aprendiam a calçar as sandálias das umidades, as sandálias da humildade, né? E depois, no final, brincavam que eu era o prefeito de Fodópolis, né? Mas é isso. Você não é foda o tempo inteiro. Você não sabe. Né? É preciso admitir que nós somos humanos, falíveis, ridículos, limitados, como diria o Raul Seixas, né? E que a gente vai errar. Né? Assim, é mais barato, é mais bacana perante o time falar assim, mas o que é isso? Eu não sei o que é isso, não. O que você quer dizer? Onde é que você aprendeu isso e tal? Então é isso. Essa ideia do código do inovador, esse nome que deram aí, na verdade é uma metodologia ágil para ajudar o executivo a ter sucesso. Entendi as 4 etapas da inovação: insight, problema, protótipo, modelo de negócio, e sei que para cada uma dessas 4 etapas eu tenho que pensar em atividade-chave, eu tenho que pensar em ferramentas, testes e resultados. Essa que é a ideia. Agora, tem uma coisa que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha aqui, porque ainda mais eu trabalhando com comunicação, a gente fala de brainstorm o tempo todo. Por que brainstorm não é bom para inovação? Legal, a gente tem que separar nesse método 2 coisas. Uma coisa é a gestão tradicional, que eu chamo de gestão para eficiência. A gente trabalha em grandes organizações buscando eficiência o tempo inteiro. Então, para isso, se a empresa já é estabelecida, eu uso as ferramentas que funcionam para empresas estabelecidas em busca de eficiência. A pesquisa de mercado faz sentido, porque o mercado existe. Né? O focus group talvez faça sentido, os surveys talvez sejam bons, mas quando eu estou lidando com incerteza, como é que eu vou fazer pesquisa de mercado? O mercado não existe. Então, o que as pessoas não conseguem entender é o seguinte: se eu estou lidando com incerteza, eu não posso usar as mesmas ferramentas que eu uso para gerenciar em cenários de relativa certeza e linearidade, que é a gestão para eficiência. Eu preciso aprender, eu preciso me tornar bilíngue. Eu tenho que ter uma linguagem para cenários de incerteza e um ferramental para lidar com cenários de mais eficiência. Então, eu estou dizendo o seguinte: você quer matar a inovação? Usa focus groups, grupos focais, né? Focus groups, né? Em inglês é bom falar direito aqui, né? Usa surveys, né? E tenta fazer, ou seja, eu estou usando ferramentas da gestão tradicional para tentar encarar a incerteza. Por que brainstorming não funciona em inovação? Simplesmente porque não envolve cliente. Sim. Como é que você quer gerar ideias e ser surpreendidos gerando as suas próprias ideias? Então pode fazer brainstorming à vontade.
né? Uma máxima que eu uso aqui, que é de dois professores da Marriott School of Business aqui de Utah, onde eu morei há muito tempo, é o Nathan Furry e o Jeff Dye. Eles falam assim, olha, inovador inova, cliente valida, e não o contrário. Ou seja, Uhum. nunca pergunte para o cliente o que ele ou ela quer de inovação. Ele não sabe, ela não sabe. Esse é seu papel. O que você tem que fazer é entender, propor e obter validação ou não. Então, o brainstorming não funciona exatamente por causa disso, porque não envolve o cliente. Então, você pode fazer à vontade, mas você não tem cliente envolvido nas etapas, você não está minimizando a incerteza. Uhum. Então, por que não funciona? Porque por várias coisas, né? Por exemplo, social loafing, né? Social loafing em inglês é pegar carona na ideia de alguém. A Silvia Uhum. vai lá dar uma ideia, ao invés de eu gerar alguma coisa, opa, a Silvia falou, opa, a parte da Silvia eu vou fazendo. Outra coisa, se alguém bota um número no brainstorming, ou uma âncora qualquer, as pessoas ficam ancoradas lá. Eu faço isso direto. Eu falo assim, eu acho que deve ser em torno de 45%. O que vocês acham? O pessoal fala assim, 47%, 42%. Ou seja, eu estou ancorando as pessoas, Uhum. né? Uhum. E tem uma coisa, empresa estabelecida, que é o HIPO, H-I-P-O. Uhum. É chamado em inglês é o Highest Paid Opinion. É a opinião de quem é o mais bem pago da empresa. Ou seja, se Uhum. o chefe está na reunião, oh, nossa, a ideia é espetacular. Então Uhum. pode fazer à vontade, porque para esses cenários não funcionarão. Uhum. Você falou da gestão tradicional e gestão para a eficiência. Gestão para a eficiência seria, porque é um termo que você fala muito em suas palestras, né? Da gestão empreendedora. Seria a mesma Isso. coisa? Não. A gestão Ah, empreendedora, desculpa, as ferramentas de gestão empreendedora são essas que eu vou empregar para cenários de incerteza. Alguém, hum, existe uma oportunidade? O problema é relevante? Alguém pagaria para eu resolver? Eu posso construir uma solução? A solução que eu construir é viável economicamente, que é o modelo de negócio? Ou seja, se eu estou enfrentando todas essas incertezas, como é que eu posso usar as ferramentas de gestão tradicional? Eu preciso ter uma cabeça para gestão empreendedora, que é a cabeça lean, que é a cabeça agile, quer dizer, é enxuta e a cabeça ágil. E para uhum, isso eu preciso usar ferramentas que se adequem ao problema que eu enfrento. Então, quer dizer, é preciso, mais uma vez, enfatizar isso. Entenda o problema que você enfrenta. Porque se você não conseguir enquadrar o problema, como é que ferramenta você vai usar? Tem um ditado aí no Brasil que eu acho muito legal, é que para quem só conhece martelo, todo problema é prego. Não, se eu estou enfrentando um cenário de incerteza, eu preciso usar ferramentas de gestão e técnicas que me ajudem a enfrentar a incerteza. Agora, se eu uhum, estou gerando para eficiência, eu tenho que usar as ferramentas necessárias para melhorar a eficiência. Por isso que eu separo gestão tradicional, no inglês traditional management, né, de gestão empreendedora, que é o entrepreneurial management, onde eu tenho que uhum, reduzir a incerteza o tempo inteiro, porque o meu dia a dia é permeado de incertezas, né? Isso é relevante? Alguém paga? Né? Eu posso construir a solução? Né? É lucrativo para mim resolver esse problema ou não? E por aí vai. uhum, uhum. E você, Riva, que já viajou o mundo todo, deixa a gente, inclusive, com uma inveja boa de querer viver o mesmo. Tem algum caso interessante aplicado aí, né, do novo código do inovador? Tem muito caso legal, tem muita gente legal. Eu tive uma vez no Vietnã, tive em duas cidades do Vietnã, Hanoi e Ho Chi Minh City, né? Ho Chi Minh City é a antiga Saigon no Vietnã, né? Ah, ok. Hanoi é E mais famosa, já tinha. Hanoi é a capital e tal, até acho a cidadezinha desculpa, Hanoi é a capital meio mais assim, mais business, né? Falei Uhum. besteira aqui. Mas Ho Chi Minh City é a cidade legal, né, bicho? É festa o dia inteiro, o povo que faz festa o dia Ah, inteiro, festa nos rooftops de Ho Chi Minh lotados e tal, comida fantástica e tal. E eu conheci um empreendedor lá que aplicou esses mesmos princípios para construir um negócio hoje milionário no Vietnã. Chama-se Topica, Topica, hum, EdTech. O cara criou uma empresa de EdTech a partir desses princípios de experimentação enxuta. E hoje a empresa vale uma fortuna, mas ele começou experimentando para ver se teria espaço para criar educação online no Vietnã. E ele começou com um cursinho de inglês, fazia uma aulinha aqui de ensinar o cara a abrir uma empresa e tal, e aí o cara construiu um negócio super bacana, né? Um outro caso que eu gosto muito chama-se Alugue a Passarela, Rent the Runway. Esse caso está descrito num livro do Jeff Dyer, do Nathan Furr, chamado O Método Inovador, que eles mostram que uma empresária, hoje empresário estabelecido, um negócio chama Rent the Runway, uhum, alugue a passarela, né? uhum.
construiu um negócio bilionário dentro do dormitório em que ela estudava em Harvard. Ela viu a irmã lá que estava... A irmã estava toda preocupada, não. Ela foi para o Natal em casa, se não me engano, e viu a irmã estressada que tinha um casamento para ir e não sabia que vestido usaria. E aí viu que a irmã estava disposta a pagar $1.500, $2.000 num vestido de marca, de grife, né? E ela teve a sacada, né? Quer dizer, quando viu a irmã lá com a dificuldade, com as emoções, que não queria ser vista com o mesmo vestido que tinha usado antes nas mídias sociais, ela pensou assim, pô, mas e se, né? Essa foi a sacada, a surpresa, a coisa que ela não fazia, né? E se, ao invés de comprar um vestido de grife, será que as mulheres alugariam um vestido de grife por 1/10 do preço? Aí ela entendeu que ela quer saber se esse problema desse insight, se esse insight é um problema monetizável, que alguém pagaria para resolver. E começa a fazer testes no dormitório em Harvard, né? Ela coloca lá 40 vestidos de marca que ela tinha, pediu emprestado, comprou, começa a convidar mulheres lá em Harvard, né, para conhecer o showroom dela. Esse era o protótipo dela. E o protótipo, na verdade, nós vamos ver depois, a gente não constrói protótipo para vender, a gente constrói protótipo para aprender. O protótipo é uma experiência de aprendizado. Então ela botou lá, era uma arara. Você sabe, não sei se ainda fala esse termo, arara, né? Sim. Que você põe ela queria saber algumas coisas. Ela queria saber, primeiro, se as mulheres alugariam um vestido. E descobriu que dos 100%, 35% alugaram o vestido. Depois ela queria saber o seguinte: será que as mulheres alugariam um vestido que elas só pudessem ver fisicamente, mas não fosse permitido experimentar? Ainda assim, o percentual foi alto. E depois ela queria saber, será que mulheres alugariam um vestido que não pudesse, se eu não permitisse que elas vissem o vestido ao vivo e nem experimentassem? Então ela começou a rodar arquivos em PDF, nem website era. E descobriu que 5% ainda das mulheres, elas decidiram alugar o vestido. Ou seja, o protótipo foi feito para aprender. Alugariam ou não? Depois, alugariam vendo sem experimentar e alugariam sem poder ver fisicamente e sem poder experimentar, e descobriu que sim. E cria um grande negócio, né? Você deve estar pesquisando aí, né, Silvio? Eu não. Não, você falou, eu já tinha ouvido falar desse negócio, eu acho sensacional. Eu acho que funcionaria bem aqui no Brasil também. Mas é que eu ia dizer, aí eu estava em Singapura e descobri uma moça que copiou esse modelo de negócios lá para Singapura. O nome dessa empreendedora é Carol Chen, o Carol Chen, né? E ela criou o Covetella. O Covetella é um copycat do Rent the Runway na Ásia, né? E eu até uso um estudo de caso aqui com os executivos para eles entenderem a ideia de modelo de negócios com a Covetella. E mostro lá uma entrevista da Carol Chen e tal. Só que a pandemia ela passou apertada. Sim. E não sei se o que aconteceu depois. Outro dia eu entrei no site, ela estava escrito temporariamente fechado, né? Então tem 3 milhões de exemplos, a gente podia ficar aqui o dia inteiro, de pessoas no mundo que aplicaram essas ideias e conseguiram resultados, né? É por isso é diferente do empreendedorismo de palco, né? Da inovação de palco. Tô falando de gente que foi lá e fez acontecer, né? Como a gente fez acontecer aí na época na Fundação Dom Cabral, na Anima, né? Empresa da qual eu fui sócio e ajudei a construir. Então é importante muito bacana. que quem esteja te ajudando ou te mentorando, enfim, não sei qual termo usar mais, né? Os termos ficaram tão ruins, né? Isso de mentoria ficou um lugar comum demais. Eu sempre falo isso com as pessoas, né? Mentoria com gente de menos de 50 anos, acho difícil. Porque alguma mentoria pressupõe cabelo branco ou ausência de cabelo, né? Em alguns casos, né? Mas eu sempre falo isso, olha, quem você vai seguir, né, para te inspirar e tal, procura saber o que a pessoa fez, o que ela construiu. Né? Além do curso para te ensinar a vender na internet, construiu que negócio? Né? Quantos empregos essas pessoas geraram? Quantas vezes lideraram grandes times? Né? Qual a experiência nacional, internacional? O que lê? Né? Quais são as referências que essas pessoas têm? Está no mundo em que as pessoas não querem ler. Né? Outro dia eu fui fazer a fisioterapia aqui, que eu acabei de fazer uma cirurgia de joelho, e levei um livro, né? Aí eu sentei assim, a hora que eu sentei, devia ter umas 20 pessoas na recepção aqui da Mayo Clinic, né, na fisioterapia.
todo mundo no smartphone. Tudo bem, Uhum. você não está lendo no smartphone, né? Mas ninguém estava, era mídia social, era não sei o que e tal. E aí uma senhora falou comigo, nossa, isso é cada vez mais raro, né? Eu falei, perdão, o que é cada vez mais raro? Uma pessoa com um livro. É. Final dos tempos, né? E eu tenho lido muita coisa legal, né? Muitas ideias interessantes, muitas Uhum. pesquisas sensacionais que as pessoas estão É. fazendo. Eu tenho uma lista enorme de indicações suas que estão aqui para adquiridas, estou aos poucos lendo. Ah, tem muita coisa legal, tem muita É. gente. E eu também costumo ler coisas que não estão que não são do meu dia a dia profissional, né? Quer dizer, eu não leio só sobre inovação, estratégia, Uhum. negócios internacionais, governança. Eu leio sobre tudo, pô. Eu leio sobre biologia evolucionária, eu leio sobre ciência da expertise, eu leio sobre economia comportamental, história, né? Eu sempre digo que as pessoas se reúnem ao redor de pessoas interessantes, né? Uhum. Então, assim, eu sempre pergunto para as pessoas o que você tem feito para se tornar interessante, né? E não arrogante, né? É, isso O é que você tem feito fundamental. para se Em tornar geral, interessante? o empreendedor de palco é arrogante. Arrogante e tal, É. assim. Eu sempre que vou à palestra, né? Vejo alguns outros palestrantes que não fazem foto, não assinam. Eu falei, cara, eu assino todos os livros, acho mó barato alguém chegar com o meu livro lá. E, porra, faço quantas selfies, não custa nada fazer uma selfie com as pessoas, conversar e tal, mas eu sempre pergunto, né? Você está aplicando o que você está aprendendo aí? O que você fez com esse conhecimento? Uhum. Parte do livro que você leu, que você gostou e tal, né? Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu tinha uma livraria em São Paulo, porque eu comecei também, eu fui pesquisar o que já tinha sido feito no Brasil. E como depois eu queria buscar livros e revistas, eu não queria só as teses e dissertações no tema. Então eu fui para muitos sebos em São Paulo, né? Às vezes ia fazer entrevistas em São Paulo para a tese, a Siemens, né? Na PricewaterhouseCoopers, essa tecnologia canavieira e tal. E aí, às vezes ficava, né, no hotel, não tinha o que fazer. Então eu ia para os sebos, né? Adoro sebo, adoro ver disco antigo, livro e tal, aquela Uhum. coisa toda. E vi uma frase numa livraria que me lembra até hoje, que diz o seguinte: acho que o cara chama-se Teodoro Wanke. Eu não me lembro muito bem. Hum. É o seguinte, é importante dar o crédito para as pessoas, né? Eu fico vendo as pessoas citando ideias dos outros aí como se fossem delas, né? Dê o É. crédito, né? Alguém trabalhou, a academia só funciona se aprender a dar crédito. Aluno de doutorado e mestrado meu que não dá crédito, o pau come, né? Ó, Uhum. não faça isso, né? Isso é uma vergonha não fazer isso, uma vergonha não dar crédito. E estava escrito na livraria o seguinte: um livro pode ser seu sem te pertencer. Só um livro lido realmente te pertence. Então, quer dizer, você pode ter 3.000 livros na sua casa, mas se você não leu, eles verdadeiramente não te pertencem. Então, eu sempre Uhum. pergunto às pessoas, tá com o meu livro aí, o que você leu dele que você achou Muito interessante? bom. Muito bom. Então, é importante a gente falar para as pessoas, se tornem interessantes, se tornem pessoas cultas, bacanas, generosas com o seu conhecimento e as pessoas vão se reunir ao seu redor e tal. Uhum. Muito bom. E Riva, para a gente finalizar então o papo de hoje, conta como que tudo isso funciona assim ao mesmo tempo e agora, né? Você até falou do modelo. Esse seria o modelo necessário então para a gente conseguir aplicar tudo isso na vida real. O modelo do novo livro, na verdade, é uma conjugação eu estou arrumando a casa de modelos que já existiam, de outros autores e do meu próprio livro, né, o Fazendo a Inovação Acontecer. Porque você sabe, né, a gente escreve um livro e vai amadurecendo as ideias. Você vai para as Uhum. empresas trabalhar, você vai aplicar e tal. Então, na verdade, por que na gestão a gente adora modelo, né? A gente de gestão adora falar do modelinho. É o modelo do Porter, lembra disso? Uhum. Modelo das 5 forças do Porter, né? O modelo da pirâmide de marketing lá do Kotler, o modelo da inovação disruptiva do Christensen. Eu sempre pergunto às pessoas, por que nós da gestão adoramos um modelinho? Modelo, uma taxonomia, né? Um esquema. Por que a gente adora isso? As pessoas não param para pensar nisso. Porque modelos, na verdade, nos ajudam a reduzir a complexidade e criam Uhum. uma linguagem comum facilmente acessível. Por isso que modelar é um negócio bacana, né? A turma da ciência da informação constrói modelos, né? Constrói ontologias. É uma área para quem se interessar, uma área interessante para você estudar, né? Eu fiz meu doutorado numa escola de ciência da informação, Uhum. da UFMG. E então o que os participantes adoram quando a gente fala desse, entre aspas, aí, novo código inovador? É que tem um modelo para ele seguir.
Ele tem um modelo que não é uma receita de bolo, não é nada prescritivo, mas é um modelo aberto e flexível, onde ele fica à vontade para criar, para acrescentar, para suprimir elementos, mas que ele tem algum framework, algum modelo de referência para usar no dia a dia e para ajudar o time dele a ter sucesso. Então, esse modelo é aquele que eu descrevi antes aqui para você. Eu tenho as 4 etapas, né, no eixo vertical, eu tenho insight, problema, protótipo, /solução e modelo de negócio, e no eixo vertical eu tenho, para cada etapa, para cada uma das 4 etapas, eu tenho objetivo-chave, eu tenho ferramentas, eu tenho testes e eu tenho resultados. É esse modelo que orienta o gestor no dia a dia. Ele fala, preciso gerar insights. Mas que ferramenta é que eu posso usar para isso? Como é que eu posso ensinar meu time a testar se esses insights são insights interessantes ou não? E que resultado eu espero ao final de cada etapa? Eu falo, um resultado fácil e rápido, fracasso. O resultado, talvez, que você queira seja ter o sinal verde para prosseguir para a próxima etapa. Então, é interessante que muitas vezes as pessoas geram insights, acham que vão gerar insight dentro da empresa. Não, você gera insight na rua. Gera insight conversando, entrevistando as pessoas do mundo real. E não é entrevista, né? Nós vamos falar disso no próximo podcast, mas eu sempre falo assim, quando você abordar pessoas, clientes, prospects, desconhecidos, deixa seus clientes, deixa ela guiar a conversa, e não você. Porque muitas vezes o que eu vejo dos executivos, eles tentando levar a conversa para onde eles querem que a conversa vá. Então eu ensino assim, olha, eu falo com os caras, shut up. Eu até brinco, quando você tem mais intimidade com a turma, eu falo, shut the fuck up. Né? Você tem 4 bullet points para começar a conversa, mas quem guia dali, quem te dá dali para frente, é ela, a cliente, né? Então eu estou com alunos, por exemplo, aqui, com executivos, né, não são alunos, né, testando, por exemplo, a experiência dentro, eu estou com alunos de healthcare, né, de gestão de saúde, são médicos, são executivos de hospitais aqui, né, a gente tem uma Mayo Clinic no Arizona, a ESU agora inaugura uma escola de medicina e tal, então nós estamos testando o seguinte, você já foi fazer o exame, não já? Sim. E muitas vezes o médico pediu diagnóstico por imagem, um raio-x, uma ressonância, uma tomografia e tal. Por razões regulatórias nos Estados Unidos, você tem limitações de como divulgar isso, e você só pode entregar isso para o paciente, a cópia física. Imagina, você vai transportar, vai viajar, você vai levar uma radiografia? Não vai, né? Ou vem naquele disco, né? Que é ridículo falar nisso, né? No século XXI, né? Então, às vezes, você está viajando, precisa ter acesso às imagens e não tem. Então, eles falam, para abordar os pacientes, né? Você já fez alguma ressonância, algum exame de imagem? Já. Como é que foi a experiência? Blá, 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 blá. Tá, legal. E me fala uma coisa, e você teve acesso aos resultados como? Tá vendo? Eu não estou dizendo assim, olha, é uma porcaria ter que levar aquelas imagens para outro país. Não, eu falei, como é que foi? Você teve acesso aos documentos, às imagens? Tive. Então, quer dizer, quem está conduzindo a conversa aí é o cliente, o prospect, o suspect. Quer dizer, eu não vou eliminar a subjetividade de nenhuma relação humana, mas eu preciso controlar o processo para evitar de oferecer para o entrevistado o lugar que eu quero ir. É ruim carregar diagnóstico de imagem na mão, né? Eu não posso falar isso. Como é que foi a sua experiência? Como é que foi a questão dos resultados? Né? E aí, o que o entrevistado te der é o caminho que você vai. Ou seja, insights são surpresas. São coisas que eu não sabia. São coisas que me surpreendem. Se não me surpreendeu, se era o que eu já sabia, não é insight porcaria nenhuma. Bom, então esse foi o nosso papo de hoje. Uma introdução ao mundo da inovação enxuta, da inovação ágil. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos episódios do podcast, nós vamos discutir outros temas relacionados ao que aqui falamos hoje. Vamos falar o seguinte, alguns tópicos que vão te ajudar no dia a dia. Como é que eu gero insight? Como é que eu coloco o meu time para gerar insight? Como é que eu vou saber se esses insights são problemas que valem a pena ser resolvidos ou problemas monetizáveis? Se eu descobrir que são problemas que alguém pagaria para resolver, será que eu posso construir uma solução, um protótipo? E se eu construir um protótipo que os clientes validarem, será que eu consigo ganhar dinheiro com isso? Vamos falar de modelo de negócio. Então, esses são os próximos passos do podcast do Riva. Fica aí ligado e espero vocês no próximo episódio. Até lá, valeu, tchau!